um monstro de aço de 8.000 toneladas, pesando o equivalente a milhares de caminhonetes juntas, pode desaparecer completamente, submerso no oceano durante meses a fio, sem deixar praticamente nenhum rastro. Essa máquina é o submarino. Para que isso seja possível, os estaleiros americanos precisam passar por um processo de fabricação extremamente exigente, que pode durar mais de 7 anos. Dentro dessas instalações, chapas de aço especializadas são aquecidas até ficarem incandescentes e moldadas em módulos gigantescos, antes de milhões de componentes e estruturas complexas serem instalados. Os sistemas mecânicos são gradualmente montados, conectados e ajustados com extraordinária precisão dentro do galpão. Neste vídeo, a fábrica industrial assume o controle. Você poderá entrar nas maiores instalações de fabricação de submarinos dos Estados Unidos e explorar como os humanos constroem uma das máquinas mais complexas e secretas já criadas para operar sob o oceano. Nas profundezas do oceano, onde a pressão pode esmagar quase tudo, os submarinos americanos se destacam como uma das maiores maravilhas da engenharia moderna. Muito mais do que simples navios de guerra, são essencialmente cidades em miniatura, repletas de tecnologias altamente avançadas. Desde os primeiros protótipos, há mais de 100 anos, os submarinos modernos evoluíram ao ponto de transportar centenas de tripulantes, percorrer dezenas de milhares de quilômetros e permanecer submersos por meses seguidos. Somente a indústria de submarinos militares dos EUA movimenta uma cadeia de produção avaliada em mais de 10 bilhões de dólares por ano, envolvendo centenas de fábricas e milhares de engenheiros e trabalhadores. Então, como pequenas equipes conseguem construir uma máquina tão incrivelmente complexa? Um submarino americano moderno pode conter mais de 1 milhão de peças individuais e centenas de quilômetros de fiação elétrica em seu interior. No entanto, toda essa máquina de milhares de toneladas começa como um modelo 3D na tela de um computador. Dentro do centro de design, os engenheiros utilizam softwares de modelagem para construir cada seção do submarino com altíssima precisão. A centenas de metros de profundidade, a água do mar pressiona o casco com uma força enorme. Por isso, cada seção deve ser cuidadosamente calculada com antecedência, para que a pressão seja distribuída de forma uniforme, sem criar pontos de fragilidade ao longo do casco. Os engenheiros também simulam vibrações de turbinas, hélices e do sistema de propulsão para reduzir o ruído ao nível mais baixo possível. Alguns submarinos modernos são tão silenciosos que seu som se assemelha quase ao ruído natural do próprio oceano. Este não é um aço de construção comum. Os submarinos utilizam o aço HY80 e HY100, material desenvolvido especificamente para suportar pressões extremas em grandes profundidades. O aço HY100 pode ter uma resistência superior a 700 megapascal, quase o dobro da resistência de muitos aços comuns usados na construção civil. Dentro do forno, o metal é aquecido a mais de 870 graus Celsius. Braços mecânicos maciços mexem continuamente o aço fundido, enquanto elementos como níquel, cromo e molibdênio são adicionados para melhorar a dureza e a resistência a fissuras. Um único lote de aço para submarino pode pesar centenas de toneladas. O aço incandescente é então vertido em enormes moldes de fundição e encaminhado para sistemas de laminação de alta capacidade. Rolos pesando dezenas de toneladas comprimem o metal em chapas de quase 8 centímetros de espessura, com mais de 12 metros de comprimento, cada uma pesando o equivalente a várias caminhonetes juntas. Em seguida, o aço passa por tratamento térmico, sendo reaquecido e resfriado em taxas rigorosamente controladas. Trabalhadores utilizam máquinas de inspeção ultrassônica para detectar pequenas fissuras ou vazios internos antes que o material avance para a área de fabricação. As gigantescas chapas de aço HY100 são transportadas para a área de corte automatizada por pontes rolantes. Uma vez fixadas na mesa de corte, as cabeças de corte a plasma entram em operação. Um fluxo de plasma a temperaturas superiores a 25.000 graus Celsius corta o aço de nível militar em segundos,
produzindo uma intensa luz branco-azulada e milhares de faíscas pelo chão da fábrica. Enquanto isso, o sistema de controle automatizado lê os projetos de engenharia e corta cada seção com tolerâncias de apenas alguns milímetros. Após o corte, os trabalhadores utilizam máquinas de desbaste industrial para limpar e alisar as bordas do aço, preparando-as para a soldagem do casco. A partir das enormes chapas planas de aço, o casco do submarino começa lentamente a tomar sua forma real. As chapas são alimentadas em gigantescos sistemas de prensas hidráulicas, que as dobram em seções cilíndricas. Algumas prensas chegam a gerar milhares de toneladas de força em uma única operação para moldar esse aço militar ultra-resistente. Durante o processo, enormes rolos curvam as chapas de forma gradual. Os operários medem continuamente o raio de curvatura com instrumentos de precisão para garantir que cada peça esteja dentro dos padrões exigidos. Mesmo um desalinhamento de alguns milímetros poderia impedir que as seções seguintes se encaixassem corretamente. Após a moldagem, as seções são reforçadas internamente com estruturas maciças de aço, que ajudam o casco a manter a rigidez sob a enorme pressão da água do mar. Algumas seções concluídas chegam a mais de 9 metros de diâmetro e pesam centenas de toneladas. Vistas de longe, começam a lembrar as primeiras peças de um gigantesco quebra-cabeça subaquático. O submarino então entra em uma das fases mais críticas da construção: a soldagem do casco de pressão. Seções de aço com peso entre 30 e mais de 100 toneladas são posicionadas em enormes plataformas hidráulicas giratórias. Máquinas de soldagem automatizadas movem-se lentamente ao longo das juntas entre as chapas. À frente da cabeça de soldagem, uma espessa camada de pó de fluxo cobre a linha de solda, concentrando o calor profundamente no aço e reduzindo as faíscas. Os arcos elétricos gerados atingem temperaturas superiores a 5.500 graus Celsius, quentes o suficiente para fundir aço com quase 8 centímetros de espessura. O metal fundido brilha em vermelho alaranjado antes de se solidificar gradualmente em uma estrutura sólida. Algumas soldas de maior porte exigem mais de 20 camadas separadas para atingir a espessura e resistência exigidas. Com o enorme casco de aço concluído, o interior do submarino vai se enchendo gradualmente com densas redes de tubos, lembrando uma planta industrial em miniatura. Os trabalhadores atuam em compartimentos extremamente estreitos, posicionando cuidadosamente seções de tubos de aço e fixando-as com suportes resistentes à vibração. Alguns tubos têm a largura do braço de um adulto. Outros medem apenas alguns centímetros de diâmetro, mas suportam pressões extremamente altas. Máquinas de solda portáteis iluminam constantemente o interior do galpão, enquanto válvulas de pressão, bombas de circulação e sistemas de refrigeração são instalados peça por peça. Após a instalação, todo o sistema é pressurizado com gás de alta pressão para teste de vazamento. Mesmo um pequeno vazamento pode obrigar à desmontagem e inspeção repetida de toda uma seção. Um dos componentes mais importantes do submarino entra então em produção: a hélice. Esse componente determina o quão silenciosamente a embarcação pode se mover debaixo d'água. Operários preparam moldes gigantescos de areia ao redor do núcleo das pás. A liga metálica, aquecida a mais de 1.100 graus Celsius, é despejada diretamente nos moldes usando enormes recipientes suspensos por pontes rolantes. A peça fundida esfria por vários dias antes de o molde ser quebrado para revelar a peça bruta. Retificadoras industriais removem o excesso de metal e refinam as superfícies das pás. Em seguida, os trabalhadores polem manualmente cada área para minimizar a rugosidade. Mesmo pequenas imperfeições ou ângulos de pá ligeiramente desviados em poucos milímetros podem criar bolhas de cavitação, gerando ruído subaquático indesejado. Logo atrás da área de fabricação das hélices, os componentes mais pesados do sistema de propulsão tomam forma: turbinas, eixos de transmissão e caixas de engrenagens, peças que precisam operar continuamente por meses, debaixo d'água, com vibração extremamente baixa. Blocos de aço e ligas metálicas pesando dezenas de toneladas são içados para tornos CNC gigantescos.
As pás das turbinas são usinadas por fresadoras multi-eixos de alta velocidade, com milhares de pequenos cortes moldando continuamente cada superfície curva, para permitir que o vapor ou a água fluam com maior suavidade e eficiência. Em seguida, cada componente é enviado para uma máquina de balanceamento dinâmico para verificar a vibração em altas rotações. Com os componentes de propulsão concluídos, o interior do casco começa a se transformar em uma verdadeira máquina de guerra. Turbinas pesando dezenas de toneladas são baixadas ao compartimento do motor por guindastes e fixadas com sistemas especializados de amortecimento de vibração. Eixos de transmissão que se estendem por dezenas de metros são inseridos através do casco até se conectarem à hélice traseira. Nos demais compartimentos, os operários instalam o sonar, o sistema de controle central, o radar de navegação e os equipamentos eletrônicos. Um submarino moderno pode conter milhões de componentes operando simultaneamente em um espaço extremamente reduzido. Após a conclusão da maior parte do sistema de propulsão e dos compartimentos principais, o componente mais importante do submarino entra no casco, o reator nuclear. Esse é o coração energético que permite à embarcação operar debaixo d'água durante meses, praticamente sem necessidade de reabastecimento. O módulo do reator, pesando centenas de toneladas, é lentamente baixado ao compartimento central por guindastes industriais. Enquanto os sistemas de suspensão maciços mantêm o módulo estável, os trabalhadores inspecionam continuamente cada ponto de montagem e alinham sua posição com equipamentos de medição a laser. Mesmo um pequeno desvio pode impedir que a tubulação, as turbinas e o eixo de transmissão se encaixem corretamente. Em seguida, dezenas de tubos de alta pressão, sistemas de refrigeração e cabos de controle são conectados ao redor do reator. Toda a área é então envolvida com múltiplas camadas de aço protetor e material de blindagem contra radiação, antes de avançar para os testes operacionais. Após meses de fabricação de cada seção separadamente, os gigantescos módulos de aço finalmente começam a se unir para formar o casco completo do submarino. Enormes veículos de transporte pesado movem lentamente seções de centenas de toneladas pelo estaleiro, enquanto guindastes industriais elevam e posicionam os segmentos usando sistemas de alinhamento de ultra precisão. Os trabalhadores inspecionam constantemente o alinhamento do casco e do eixo de propulsão, pois mesmo um desvio de alguns milímetros pode causar vibrações severas durante a operação nas profundezas do mar. À medida que as seções se unem, a verdadeira forma do submarino se revela. Mais de 113 metros de comprimento e milhares de toneladas emergindo lentamente do interior da enorme fábrica. Com o casco completamente selado, o submarino entra na fase final de inspeção antes do lançamento. Os compartimentos internos são pressurizados com ar comprimido para detectar vazamentos, enquanto sensores medem continuamente a vibração e o ruído provenientes do casco. Do lado de fora, operários aplicam revestimentos anticorrosão e instalam materiais absorventes de som para reduzir a reflexão do sonar. Veículos de transporte gigantescos, com dezenas de rodas enormes, puxam lentamente o submarino para fora do prédio de montagem. O movimento é extremamente lento, enquanto os engenheiros monitoram continuamente a carga sobre o casco. Ao entrar na doca seca, guindastes e sistemas de posicionamento guiam a embarcação até o local correto. Milhões de litros de água do mar são bombeados gradualmente para a doca, baixando a enorme estrutura de aço em direção ao oceano pela primeira vez. À medida que a água começa a cobrir o casco negro, rebocadores se aproximam para estabilizar a embarcação. E uma das máquinas mais secretas da Marinha dos EUA entra oficialmente no mar. Imediatamente após sair da doca seca, o submarino entra na fase de testes em alto mar, a etapa final antes da operação oficial. Os engenheiros testam continuamente os sistemas elétricos, as turbinas, o eixo da hélice e todo o sistema de propulsão enquanto a embarcação acelera pelo oceano.
Em seguida, o submarino realiza mergulhos em diferentes profundidades para verificar a integridade do casco de aço, enquanto sensores a bordo medem vibração e ruído subaquático antes de a embarcação ser formalmente entregue à Marinha dos EUA. Desde as chapas de aço com quase 8 centímetros de espessura até o momento em que o submarino mergulha no oceano pela primeira vez, todo o processo de fabricação é uma combinação de indústria pesada, engenharia militar e milhões de horas de trabalho preciso. Cada solda, cada pá de hélice e cada sistema interno são construídos para ajudar uma máquina de milhares de toneladas a praticamente desaparecer nas profundezas do mar. E é exatamente isso que faz dos submarinos uma das máquinas mais complexas já criadas pelos seres humanos. Se você quer que a fábrica industrial continue explorando linhas de produção de engenharia em grande escala, deixe um comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo.